Parte 2. Então, partindo, inclusive, a gente foi até a válvula do B, 2 vias, e a gente já começa colocando aqui, falando um pouco sobre a válvula do de 3 vias. Okay? Aqui, utilizado principalmente em situações, em processos, onde nós temos mistura ou separação de fluidos, principalmente em casos onde nós temos operações de destilaria, por exemplo, nós temos que separar materiais, em processos químicos ou processos industriais, petróleo, separação de materiais, isso aqui é bastante utilizado. Esse é o símbolo dele, via protocolo via norma ISA. Então, algumas válvulas específicas, elas têm uma representação própria na norma ISA. A placa de orifício costuma já tem o símbolo dela, que já é muito implementado também. A válvula 3 vias, tem a solenoide, tem algumas específicas que, assim, tem uma parte lá só para representação de válvulas. Né? Então, essas válvulas tipo 3 vias, né, elas não vão apresentar a vedação completa, porque enquanto a gente fecha uma parte, outra fica completamente aberta. Como isso é possível? A válvula de 3 vias, um exemplo, a gente tem convergente e divergente, são os dois principais tipos aqui. A convergente, mistura de materiais, gente. Nós temos aqui a ES entrando por aqui e a I entrando por aqui. E no final, a gente tem a mistura das duas aqui dentro e saindo ser a soma das duas aqui. Então, é para misturar materiais. Eventualmente, em indústria química, indústria farmacêutica, a gente pode precisar desse tipo de processo, já que a gente precisa ter reações de materiais. Às vezes, a gente vai fazer esse processo aqui, já aqui, nesse tipo de válvula. Okay? Então, a válvula convergente é justamente para isso. A válvula divergente é justamente o oposto. Eu vou ter aqui a entrada de um material e eu vou ter a separação desse material, ou a divisão dele em dois caminhos distintos. Né? Parte vai vir para cá e parte virar para cá. Okay? Então, aqui, mesmo que aqui esteja aberto, aqui vai estar fechado, quando eu abrir, tem a divisão aqui por dois caminhos. E aí eu posso dividir esse material e eles seguirem processos distintos dentro do meu processo industrial, dentro da fabricação, enfim, pode sofrer algum tipo de destilação ou de separação depois que pegar esses caminhos distintos aqui na válvula de 3 vias, okay? Convergente ou divergente. Um exemplo aqui, assim como eu coloquei nas outras, né, então vou colocar para vocês uma parte, a válvula retirada do manual mesmo, né? Tem aqui uma explicação sobre as duas. Como vocês podem ver, as peças não mudam, são as mesmas. E simplesmente vai mudar aqui, claro, a construção interna e o formato aqui vai mudar, mas as peças em si, as partes constituintes, as principais partes em si, elas são idênticas, ok? Então, só para mostrar aí para vocês. Eu acho que aqui vai ficar difícil de vocês verem, né? A válvula de 3 vias, ela está aqui, ela chegando aqui, tem a saída aqui também. Até ela foi, quando é entrando aqui, está saindo, tem outra saída ali. A imagem não está muito clara, não, mas é isso mesmo. Tem a saída, aqui, 3 vias, sai aqui. Aqui, válvula do tipo gaiola. Gente, assim como não sei se vocês lembram, mas aula passada a gente viu tipo, inúmeros tipos de válvulas. Só do tipo todo tem uns 7 tipos de válvulas diferentes. Fórmula construtiva e de aplicação. É porque cada uma vai ter prioridade para um tipo de processo, principalmente de fluido, eu diria, nem de processo. O tipo de construção que dessa válvula vai estar muito relacionado aqui com o processo. Essa válvula tipo gaiola, qual que é as vantagens dela, os principais aspectos dessa válvula do tipo gaiola? E aí, não sei se é uma boa forma
essa gaiola está aqui, ó. Então, não sei se seria porque assim, a gente, dentro da elétrica, a gente entra muito formato principalmente. E vantagens dela, principalmente, as três principais vantagens, eu diria. Facilidade de manutenção, eu consigo remover essas partes internas, o que não vale para as outras, não há essa facilidade tão grande para a remoção dessas peças. Dentre as válvulas do tipo globo, ela possui uma das maiores estabilidades de operação. E aqui a capacidade de vazão, além tem alta estabilidade, garantindo uma vazão 20 a 30% maior que a válvula convencional. Então, isso aqui são três vantagens interessantes de se utilizar essa válvula do tipo globo, principalmente tipo gaiola, em relação à globo convencional. Parece ser mais complicada, ter mais peça, né, do que a válvula convencional, mas ela é mais fácil da manutenção. Então, isso ajuda bastante. Aqui a gente não vai, principalmente com essa luz, né, assim, aqui a gente vai conseguir ver, então, essa é a parte da gaiola, inclusive, da válvula. Essa é a parte da gaiola, fica dentro da válvula. Aquela pecinha que fica lá, vai fazer o fechamento ali que vai ficar depositada sobre a sede, que vai movimentar e fazer a abertura e fechamento aqui desse tipo de válvula. Uma das aplicações, diferente de outras válvulas aqui, não é tão óbvio como a válvula dos duas vias e uma série duas séries que eu falei para vocês, a gente consegue detectar até mesmo pelo tamanho, a diferença de tamanho, a gente consegue identificar olhando para o processo. Aqui não dá para ter essa identificação tão fácil assim. Ela é padrão em relação aos outros. Também, como válvula tipo globo, a gente também tem a possibilidade aqui de utilizar uma válvula de diafragma, ou seja, em vez de eu ter aquela peça de ter o obturador da minha válvula, eu vou ter aqui uma membrana diafragma que, dessa forma aqui, como está apresentada na figura, aqui ela está aberta. Quando ela estiver fechada, essa haste vai abaixar, essa membrana ela vai ser deformada e vai aqui ficar fechada aqui, justamente a passagem desse fluido. Então, tem uma membrana diafragma não utilizada como a gente havia pensado, havia visto. Aqui nessa parte, por exemplo, temos uma parte pneumática, e onde a gente tem a membrana diafragma para fazer essa expressão, essa transformação de frição em força mecânica. Aqui não. Ela vai ser o objeto que vai controlar a passagem do fluido, o fechamento. Menos comum, tá, gente? A gente consegue encontrar ela em alguns processos, mas é menos comum do que as outras, porque aí, por ter essa característica, ela é mais cara, ela precisa de mais manutenção, ela tem um processo aqui dela mais complexo de construção, okay? Mas é muito utilizada, principalmente quando a gente está trabalhando com fluidos que seriam problemáticos nas outras válvulas que são mais comuns. Fluidos corrosivos, altamente viscosos, sólidos de suspensão. Em geral, esse tipo de fluido aqui são os piores que a gente trabalhar com doce, porque vai causar entupimento, provavelmente eles vão meio que solidificar as partes mecânicas ali da minha válvula, vou ter que ter manutenção, vou ter que obter uma limpeza. Isso vai tornar mais oneroso o processo. Então, nesse caso, esses líquidos que são mais complexos, assim, a gente tem a utilização dessa válvula. Mas é mais difícil de encontrar do que as outras, eu diria. Tem uma vantagem, que ela, apesar de estar trabalhando com fluidos, entre aspas, né, mais problemáticos a gente trabalhar nesse processo, baixo custo
ela consegue, como faltou qualidade fechada, ela consegue fazer uma boa vedação. Não quer dizer que não há vazamento. Gente, não existe válvula aqui que vai te dar 100%, assim, não vai sair nada, não vai ter nenhum vazamento. Mas possui uma boa estanqueidade aqui quando fechada. Também possui uma facilidade de manutenção. Em compensação, ela possui uma facilidade de manutenção dentre, assim, comparado com pegando todo o conjunto de válvulas que a gente existe. Mas dentro do conjunto de válvulas de Golovin, as outras válvulas são muito mais tranquilas de realizar a manutenção, de achar essas peças, mais fácil, até mesmo mais barato nessa manutenção. Nesse caso aqui, ela tem uma necessidade de manutenção, mas é um pouquinho mais caro fazer essa manutenção. Okay? Desvantagem. Não tem uma boa característica de vazão para controle. Como eu comentei com vocês, inclusive, foi aula passada mesmo, a característica de vazão vai ser aquela a relação entre a abertura da minha válvula e porcentagem de vazão que está passando ali pela minha válvula, permitida pela minha válvula. Então, essa é a característica de vazão. A gente não consegue traçar aqui uma boa característica de vazão, uma forma que a gente consiga mapear. Ela não é tão linear. Ela não é uniforme, né? Alta e não é uniforme. E a temperatura do fluido não pode ser aí. É um problema. Mas eu vou suportar líquidos corrosivos, viscosos, com partículas de suspensão, mas eu não posso ter esse fluido também com altas temperaturas, porque senão isso vai afetar justamente a capacidade ali elástica do meu diafragma, que em geral costuma ser uma membrana metálica, com um certo nível de elasticidade. Então, é um indicador de temperatura que você usar com esse tipo de válvula. De válvula tipo globo, a gente viu várias, a gente fecha as principais dentro do contexto da indústria, principalmente. Okay? Mas uma válvula aqui de solapamento linear também é bastante utilizada, mas num contexto bem específico, né? Que é justamente na indústria de papel e celulose, é a principal aplicação dela. Não é que é só, né? Mas é muito utilizado na indústria de papel e celulose, porque é uma válvula feita para fluidos pastosos. Então, eu vou ter uma coisa mais sólida. Agora, a gente trabalhou com válvulas, onde a gente está pensando muito em fluidos. Ou fluidos dos mais uniformes, ou fluidos homogêneos, ou até mesmo daqueles piores corrosivos, partículas de suspensão. Esse não, esse tem uma característica mesmo mais pastosa. E aí, alguém inclusive perguntou ao passado em relação a esse guilhotina. Esse foi no laboratório, ou se foi na sala, que agora eu não estou me lembrando tão bem. Mas ela lembra que o nome fala mesmo. A gente tem essa parte da regulação e eu desço uma guilhotina metálica aqui no meio dela, né? Plana, fechando aqui, controlando essa vazão. E aí ela é fácil de identificar muito por esse corpo aqui dela, né? Superior, bem distinto das demais válvulas. Se a gente vê ela encaixada numa tubulação aqui, a gente consegue identificar facilmente esse tipo de válvulas. Até porque nós vamos ter tubulações imensas também, que estão transportando aí esses fluidos pastosos. Okay? É bem característico desse tipo de indústria também. Aqui fica mais claro de ver, né? Porque aqui da rede a gente consegue ver essa guilhotina meio controlando a passagem aqui. Essa partezinha aqui, ó, passando aqui. Massas fibrosas, lamas abrasivas, esgotos e resíduos industriais, líquidos viscosos. Esgotos e resíduos industriais, a gente vê isso muito em ETs, estações de tratamento de esgoto ou de fluido mesmo. E a depender da indústria, da fábrica, aí eu tenho uma ET dentro da fábrica, da operação, porque eu tenho essa questão até de questões ambientais que eu tenho que tratar esses resíduos gerados ali naquele processo. Ter o devido descarte adequado dentro dos padrões aqui, que o CONAMP estabelece e tudo mais.
Okay? Materiais com alta densidade e sólido de suspensão. Pastosa, gente, em geral, muito significa que vai ter uma característica muito mais pastosa do que líquida, que fluida. Vai depender muito dessa densidade. O minério, a gente joga uma água, tem um pouco de lama dentro dele também quando ele vai sair ali da fábrica não, né? Da mina. Vai extrair na mina e ele é transportado para a fábrica, que não é na mina e precisa desse transporte. Em geral, é mais fluido, porque tem mais líquido. Né? Inclusive, a gente costuma usar, para controlar a vazão aqui, a gente tem um medidor de vazão eletromagnético, inclusive, para fazer o fechamento, um controle de vazão do sensor eletromagnético, até para medir essa questão do fluido que está passando ali para aquelas tubulações. Mas, em geral, não se encaixa tanto para a válvula guilhotina, porque ele tem muito particulado em suspensão, mas ele ainda tem uma característica mais fluida. É meio que água e lama junto, né, carregando aquele minério. Então, não seria tão... A válvula guilhotina, nesse caso, não seria tão recomendada assim. Mas, a depender aqui do processo, se eu quero fazer um controle ali de vazão do que está saindo ali, ela poderia ser utilizada também, sem menores problemas. Só que eu acho que tem algumas melhores do que essas. Principalmente características de vazão. A gente precisa de um controle um pouco mais preciso, eu diria, né? Então, pode, mas não é mais utilizada para esse caso específico. Tem os resíduos da mineração que você precisa tratar, tem as questões das barragens. Aí, nesse caso, aí já começa aí o resíduo da mineração, aí esse sim, com certeza, vai ter que passar. Vai ter que ter alguma válvula desse tipo. Porque aí eu já tenho mais que, assim, muito mais sólida do que líquido naquele despejo daquele material. Né? Já é uma coisa muito mais densa. Mas para transporte da mina, para a fábrica, para o processo, aí pode, mas tem algumas melhores. Ok? Essa válvula aqui, a gente fala de split body, né? Uma válvula de controle partido, ela tem uma diferença aqui, ó. A gente pode ver que a gente tem uma sede aqui, a gente tem o corpo aqui da válvula, né? A gente tem essa ponta, uma lança. O configurador, ele parece uma ponta de lança. Tem esse fechamento aqui. E esse tipo de válvula, ele vai ser, assim, principalmente desenhado para suportar aqui aplicações altamente corrosivas, líquidos altamente corrosivos. Quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de material. E quer dizer que ele não vai ser danificado pelo transporte de líquido corrosivo? Não. O propósito aqui foi o seguinte: vamos montar uma válvula em que seja mais fácil de desmontar para a gente dar manutenção. Porque senão a gente vai gastar muito com manutenção, e tendo gasto com manutenção, não só com peças, mas tempo de obra. Tempo de uma mão de obra parado ali, justamente para fazer a manutenção daquela válvula. O pessoal da mecânica, o pessoal da elétrica, tendo que parar ali, fechar aquele processo, até abrir, é mais tempo parado e aí é mais prejuízo, né? Ali no processo. Então, eu tento contar de desmontar fácil, eu posso desmontar, fazer a manutenção e montar mais rápido. Esse foi a filosofia de construção para bolar esse tipo de válvula, de ser mais fácil o tipo de montagem aqui. Okay? Indo para as válvulas de deslocamento rotativo, as três principais, pelo menos pensando no contexto industrial, nós temos três aqui que a gente utiliza bastante. A primeira delas é a válvula borboleta, inclusive é a válvula lá do laboratório de organização industrial, que a gente utiliza nas nossas práticas. Aquela é uma válvula rotativa de tipo borboleta. Ela tem um símbolo aqui próprio. As válvulas rotativas, todas elas vão ter uma simbologia da norma ISA, simbologia PNA específica aqui. E é um disco circular e acionado por um eixo
dilatação axial. Ou seja, tem uma tubulação ali, eu vou ter uma lâmina no formato circular, uma lâmina no formato da minha tubulação, e a abertura dela vai ser controlada por uma haste. Em geral, eu posso ter posicionador de válvulas conectado a ela, ela pode ser acionada pneumaticamente, enfim. Eletricamente não é tão comum. Em geral, tem um posicionador, ou é diretamente pneumática. A abertura dela é de 90 graus, então em 0 graus é totalmente fechado, 90 graus a lâmina aqui em paralelo com o fluido, né? A vazão do meu fluido, ela está totalmente aberta. Ok? Então, ela é uma lâmina circular e aqui, aqui, 0 graus, ela está totalmente fechada. E aqui, ela, paralela aqui à vazão do meu fluido, ela está totalmente aberta, 90 graus aqui, o fechamento dela. Muito utilizada aí, mas não só em carburadores automobilísticos. Mas em processos industriais, a válvula borboleta é relativamente bem comum. A válvula Globo e a tipo borboleta são bem comuns. Okay? Ela tem uma grande capacidade, e aqui a característica de vazão dela, né? Porcentagem de vazão em relação à rotação, ou seja, ao movimento aqui da minha válvula, no eixo dela, de 0 a 100%, e a característica de vazão de 0 a 100%. Esse é um gráfico diferente. Em geral, a gente tem aqui a rotação e aqui a vazão. Mas não tem problema, é uma curva representando justamente a característica de vazão aqui dessa válvula. Okay? A forma como ela é instalada aqui, colocada dentro da manipulação. Como eu falei para vocês, quando ela está assim, em 0 graus, posição totalmente fechada, diferente dessa posição, ela vai exercendo o controle de vazão dela, então tem vazão passando por aqui e por aqui, e aqui ela está totalmente aberta. Aqui, gente, nesse caso das válvulas rotativas, isso vai valer tanto para as válvulas lineares quanto para as rotativas. Mas só relembrando um ponto que é extremamente relevante, a questão do martelamento da sede, né? Ou shattering, que é justamente a questão que recomenda-se que a gente faça a instalação de qualquer tipo de válvula, inclusive as rotativas, no sentido de que o fluido exerça uma força de abertura aqui da minha válvula, e não de fechamento. Porque se esse fluido estiver exercendo forças aqui, no sentido de fechar minha válvula, essa válvula vai ficar aqui oscilando, né? Dentro da minha tubulação, provocando movimento dessa tubulação, oscilações dessa tubulação. E se tem uma coisa que acho que seria mais crítica dentro do processo de monitoramento de variáveis, de controle e tudo mais, é justamente essa oscilação de tubulação. Equipamentos submetidos a esse tipo de oscilação não suportam. Inclusive, nós temos, por exemplo, no caso de posicionador, o posicionador não suporta a oscilação da tubulação. A gente tem posicionadores portáteis justamente para trabalharem com tubulações onde eu tenho essa oscilação, porque eles não suportam. Então, é uma questão que a gente sempre deve tomar cuidado. Então, relembrando aqui para vocês que é justamente isso que eu falo um pouco aqui, ó. Resistência ao fluxo na válvula borboleta. Então, aqui, a força que o fluido está exercendo sobre essa válvula aqui. Aí, primeiro, a gente tem que pensar no fechamento que o fluido está fazendo no momento. É maior de fechar essa válvula, ou de abrir, e também se essas forças aqui sobre a minha válvula elas são balanceadas. Ou seja, eu não posso ter uma resistência a nenhum lado, nem para cá, nem para cá. Tem que estar assim, as forças devem estar distribuídas de maneira uniforme ao longo da minha válvula, para não causar nenhum giro indesejável ali também, um esforço, um torque mecânico a mais que possa quebrar a minha válvula também. Esse tipo de válvula não vai fazer
pressão continuamente, com o fluido passando sobre ela. Então, ela fica ali submetida a um esforço mecânico, ao esforço do fluido aqui sobre ela, bem forte. Okay? Então, a válvula borboleta aqui, desenho, a gente consegue ver ela melhor, né? Esse desenho, inclusive, ela está totalmente aberta. Está aqui ortogonal, a tubulação, 90 graus. Devem ser, 90 graus aqui, ortogonal. Devem ser aplicadas com cuidado, principalmente com fatores pneumáticos de diafragma, porque elas podem ter essa tendência de emperrar na posição fechada, porque como elas estão sempre submetidas a um grande esforço do fluido aqui tentando fechar ou abrir essa válvula diretamente, então elas podem sofrer algum desgaste mecânico e dar essa emperrada ali no funcionamento dela. Então exige, a válvula borboleta vai exigir uma manutenção um pouco maior. Assim como nós temos diversos formatos de obturadores, quando a gente tem a sede, a válvula globo, a gente também tem, esse é mais comum, o convencional, a válvula borboleta convencional, mas também nós temos válvulas borboletas tipo abauladas e tipo rabo de peixe. O funcionamento é o mesmo, em termos de abertura da válvula, mas a característica de vazão vai mudar. Assim como no obturador muda, a forma aqui dessa válvula vai mudar a característica de vazão ali dentro da minha válvula. Okay? Vantagens. Ela produz uma queda de pressão muito pequena em relação à válvula globo. A válvula globo, ao realizar o fechamento da tubulação, o controle da vazão da tubulação, ela provoca uma diferença de pressão, uma diferença de carga muito intensa ali, antes e depois. Inclusive, a gente falou, ano passado, sobre essa questão de tempo de fechamento dessa válvula. Essas válvulas, em função desse problema de produção, uma grande perda de carga, então tem que ser fechada rápida demais. Eu posso ter um aumento de pressão muito grande de um lado aqui da tubulação, e a tubulação pode sofrer um rompimento. Então, tem que ter esse cuidado. Nesse caso aqui, a queda de pressão ela é bem menor. A construção de operação são mais simples, a globo ela é mais complexa, né, de montagem, e consegue manipular grandes vazões de água. Ok? Então, tem essa possibilidade. E aí a gente tem uma outra vantagem que pode ser líquidos, condensados sólidos e gases com algumas partículas em suspensão. A manutenção é mais fácil nesse sentido, né? Eu não tenho ali partes onde eu posso ter acúmulo de desmexer fluido ou até endurecimento desse fluido ali na válvula, que é um dos grandes problemas. A vedação e compensação ela é relativamente baixa. A classe de vedação, eu tenho um vazamento maior na válvula borboleta. São limitadas, em geral, a baixa pressão. E a válvula borboleta, isso aqui, é interessante que a gente viu isso na última aula, onde a gente entrou aqui via protocolo HART para fazer esse ajuste aqui. Ó. Esse ajuste é feito no protocolo HART, não é feito via controlador. A válvula borboleta é utilizada, igualmente, operada com ar para abrir. Ela tende a fechar por si e a ficar em posição fechada na falta de sinal de atuação. Então, acabou o ar do meu compressor, qual que vai ser o movimento aqui da minha válvula? Ela vai fechar. A gente vai fazer esse teste, inclusive no laboratório. A gente retira o compressor, ela já desliga a planta, ela volta automaticamente para a posição fechada. E vocês não vão conseguir ver tanto porque, mas no slide vai ficar bem melhor de vocês visualizarem essa válvula aqui. Essas válvulas do tipo borboleta. Inclusive, com aquele volante, né, do lado, justamente porque é para quando a parte, se eu tiver alguma falha no meu controle, eu conseguir o quê? Fazer a abertura da válvula. E ela vai ter uma tendência de quê? De fechar. A gente consegue abrir ela justamente com esse volante. A válvula aqui, do tipo espera, também utilizada numa aplicação de papel celulose, né, mas não para fluidos tão pastosos quanto lá a válvula do tipo guilhotina, mas para outros resíduos que, em geral, sobram desse tipo de processo industrial. Okay?
mas é líquidos viscosos, corrosivos e abrasivos, além de gases e vapores. Qual que é o desenho dela? Como que é essa válvula do tipo esfera? Aqui eu tenho uma visão explodida dela. Ela é justamente essa pecinha aqui, ó. A válvula é justamente isso daqui. Ela vai rotacionar. Então, aqui nesse caso, ela está totalmente aberta. Ele está passando por dentro dela. Quando ela fecha, essa parte aqui faz o fechamento dela. Aqui, por exemplo, aqui mostra que ela está totalmente aberta, tudo passando aqui dentro. Quando ela fecha o seu lado, 90 graus, tem opção aqui no meu processo. Okay? O interessante dela aqui é porque, em relação, por exemplo, comparando sempre com a válvula de globo, ela pode alcançar aqui valores de vazão de 3 a 4 vezes maiores. Então, ela tem uma capacidade de vazão maior, por isso que ela passa a ser interessante nesse sentido. Tem uma boa resposta para a questão do controle aqui dentro da minha tubulação. Permite uma boa estanqueidade, ou seja, a questão do vazamento. Ela aqui, ela é interessante. Okay? E aí, a construção dessa válvula aqui, que é aquela esfera ali, bem que esfera vazada, né? Literalmente, a gente tem uma esfera, a gente vaza ali, passa por dentro dessa esfera. Essa é de torno de 2 anéis de teflon. Fazer função aqui da sede, ou seja, ela vai ter uma sedezinha que vai fechar e vai posicionar aquela válvula. E assim como a válvula borboleta, ela também tem um curso de 90 graus. O que não é a válvula excêntrica que a gente vai ver, ela já vai ter um curso um pouco menor. Okay? Então, o jeito para vocês, ó, aqui ela passando por dentro, ela fechando, ela girando aqui, até estar totalmente fechada. Okay? Não é uma válvula não balanceada. Alta tendência a cavitar é justamente aquela questão do shattering, que vai provocar ali um pouco de desequilíbrio no balanço da tubulação. Okay? Mas ela tem inúmeras vantagens, porque a vazão que ela permite assim, ser controlada é muito maior. Ela tem uma suportabilidade maior do que a válvula tipo globo. Okay? A válvula está instalada justamente. É uma válvula mais antiga, inclusive, essa fonte. Essa aqui do obturador excêntrico, ou válvula excêntrica, né? O obturador aqui, o curso tanto da válvula borboleta quanto da válvula rotativa é 90 graus. 90 graus totalmente aberto, 0 graus totalmente fechado. Já esse obturador aqui, ó, o obturador excêntrico, o curso dele é 50 graus. Ele tem movimento, né, uma experiência ali, uma angulação de movimento de no máximo 50 graus. Isso, por que isso é interessante? Trabalhar com esse obturador com um grau, a expulsão em termos de graus menor. Reduz o toque de atuação. Okay? A operação dele fica mais estável, ele fica menos exposto a principalmente problemas de cavitação, principalmente a provocar esses tremores ali na minha tubulação. Okay? Ele passa a ser mais interessante. Aqui a gente não vai conseguir ver, mas aqui dá para ver. Aqui, o tanque é totalmente aberto, e aqui a parte totalmente aberta. Ele vai fechar aqui e vai interromper o fluxo aqui e ele está totalmente fechado. Então, aqui, totalmente fechado, o movimento de 50 graus fica totalmente aberto. Esses três tipos, apesar desse aqui parecer um pouco diferente, né, comparado com a esfera, o esférico e a borboleta, ambos, né, os três, são, tipo, podem ser bem encontrados aí dentro dos processos industriais. E aqui é uma parte que a gente falou, a gente fecha um pouco a questão das válvulas, porque são os principais tipos de válvulas. Mas é uma questão que eu passei rapidamente, eu mostrei as características de vazão, mostrando para vocês 3 exemplos de obturadores diferentes,
E as características de vazão aqui, obtidas e colocadas por esses obturadores. Aqui a gente vai falar um pouco mais exatamente sobre isso daqui. E que a diferença de se utilizar diferentes tipos de obturadores, e principalmente essa curva aqui de carga, não é curva de carga, né? É uma curva de vazão característica, justamente para entender essa característica de vazão aqui. As principais, principalmente, tipos de obturadores de igual porcentagem, ou seja, vai ser basicamente uma reta, vou ter, sei lá, 30% de abertura da minha válvula, vou ter 30% de vazão. Tenho 50, vai ser 50, 60, 60. Linear, igual porcentagem. Uma válvula que ela é mais de abertura linear e de abertura rápida. Ou seja, de abertura rápida, eu não vou precisar abrir 100% da minha válvula para ter 100% de vazão. Então, acho que, se eu não me engano, o gráfico que a gente viu ao passado, 60% de abertura da válvula já me garantia 100% de vazão dentro da minha tubulação. Característica de vazão. Então, dependendo do tipo de obturador que você selecionar, você vai ter uma característica de vazão diferente. E lembrando que esses aqui são para válvula tipo globo, né? Para válvula do tipo borboleta, a gente tem aqui diversos tipos de válvulas tipo borboleta, também a gente tem 3 diferentes tipos, aí a válvula inteira, né? Também vai provocar justamente essa mudança da característica de vazão aqui. Então, o obturador de abertura rápida, né? E aí, gente, é sempre assim, uma curva teórica que ela é conhecida pelo fabricante, pelos testes feitos em fábrica, lá na fabricação, os testes que eles realizam em condições normais, temperatura de pressão e ideais, e aí a gente sabe que eventualmente não vai ser isso que a gente vai encontrar dentro do processo industrial, mas vai dar uma ajuda a gente a guiar, ajuda a gente a guiar bastante os nossos cálculos. Aqui, porcentagem de abertura, porcentagem de vazão. A gente pode perceber que para alcançar 100% da vazão, nesse gráfico aqui, a gente vai precisar ter 40% da minha válvula, 40% de movimento da minha válvula para ter aqui os 100% de vazão, ou seja, é uma abertura bem mais rápida do que outros. Aqui a gente tem a abertura de sede simples, nós temos aqui de duas sedes, por exemplo, sede dupla, aqui também sede dupla, vários tipos de obturadores. Okay? E essa peça a gente pode trocar, tá, gente? Ah, eu preciso trocar a válvula globo, tipo, inteira para fazer essa troca? Não, eu posso trocar essa haste aqui que contém os obturadores. A abertura linear é a curva teórica da vazão aqui, e os tipos de obturadores, tanto simples quanto duplos, que a gente pode utilizar para obter essa curva teórica de vazão. Essa aqui, de igual porcentagem, dos diferentes tipos, ó, sede única, sede dupla. Lembrando que a gente pode ter aqui também válvula globo de 2 vias ou também de 3 vias, utilizando esse tipo aqui de obturador. Okay? O mais comum seria de 2 vias aqui. Então, a curva característica aqui de abertura e aí da vazão em função aqui da abertura em porcentagem. E a abertura da minha válvula. O obturador vai mandar diretamente essa característica de abertura. Nós também, apesar assim, de não ser um tipo de válvula diferente em relação àquelas que a gente estudou inicialmente na aula tipo globo, a gente também tem as válvulas tipo globo, tipo gaiola, que a gente começou vendo hoje. Essas gaiolas fabricadas de maneiras diferentes aqui, de forma que eu posso ter uma característica de vazão com abertura rápida, percentual e linear. Em geral, gente, todas as válvulas do tipo globo, elas vão permitir que a gente faça essa adequação, sempre pensando na porcentagem de abertura versus a porcentagem de vazão ali dentro da minha tubulação. Então, as válvulas tipo gaiola, elas são muito com o dragão tipo gaiola.
Elas são muito utilizadas principalmente quando tem uma pressão um pouco mais altas pressões mais altas em comparação às outras válvulas do tipo globo. Então, mesmo trabalhando com essas altas pressões, a gente tem aqui diferentes tipos de abertura. A gente chama isso exatamente de característica de vazão. Eu vou colocar a definição para vocês, mas é basicamente a principal definição, né? A relação entre a fração do curso da válvula e a correspondente vazão. Ou seja, a relação entre a movimentação da válvula e o quanto que eu vou ter de vazão ali depois dela. Quanto que em relação à capacidade de 100% dela. E aí, como eu falei para vocês, que eu mostrei os gráficos, a gente tem as curvas teóricas levantadas pelos fabricantes e apresentadas nos manuais das válvulas, e a gente tem aquelas curvas reais que vão levar em conta principalmente o quê? As funções de operação de fábrica, a gente sabe, não são as melhores possíveis, não são aquelas colocadas pelos manuais dos fabricantes. A gente vai ter muitos processos que vão ali contribuir a afetar a operação, o funcionamento do nosso processo. E aí a gente tem alguns nomes para isso. E característica de vazão inerente, que é essa teórica, ou seja, é aquela do manual, é aquela feita no laboratório da fabricante, que eles fizeram medição toda lá bonitinha, com os medidores, fazendo a medição apurada de como é que é a característica de vazão, levantando os pontos para construir aquela reta, né? E a real característica de vazão, que é aquela sobre as condições de operação, onde eu vou ter problemas com o fluido, eu vou ter vazamento, eu vou ter trepidação ali da manipulação, eu vou ter alguma quebra, vou ter poeira, vou ter problema com temperatura de fluido. Enfim, vou ter condições ali que vão ser dinâmicas e vão afetar essa característica de funcionamento da minha válvula. Então, a gente fala que são as duas características de vazão que a gente tem, a inerente e a real, que é a do processo mesmo. Okay? Só que, assim, isso aparece no manual e não é muito explicado. Não tem no manual dos fabricantes, eu já falo como que característica de vazão inerente da válvula. E a gente fica sem saber, não tem tanta explicação. É basicamente isso que a gente viu aqui, que eu mostrei para vocês com os tipos de obturador, com tipos de gaiola diferente. Linear igual porcentagem, abertura rápida, essas são as três principais, as três mais utilizadas. E, eventualmente, tem algumas situações onde o pessoal gosta de usar essa parábola modificada, que é o meio de caminho entre a linear e a porcentagem. Menos comum de se utilizar, okay? Pelo menos na minha experiência, não é tão utilizada assim. Okay? Mas é sobre o que a gente está falando justamente aqui agora. E aqui eu coloco, eu não vou ficar adentrando muito nessa parte não, eu coloquei a definição aqui do que seria cada uma delas, que eu falei para vocês. E que eu já estou falando, explicando para vocês as curvas, acho que já deu para pegar, mas eu gosto de deixar isso aqui devidamente explicitado aqui como material até de consulta futuro aí para vocês. Okay? Então, de abertura rápida, eu dou um exemplo aqui, ó. Possibilita a passagem de fase que a totalidade da vazão nominal para apenas uma abertura de 25% do fluxo total da válvula. Por exemplo, eu vou ter diferentes válvulas, diferentes fabricantes vão ter características diferentes também. Mas um exemplo que seria essa de abertura rápida, alinear características iguais, os elementos de fluxo determinam iguais variações de razão, como a gente havia já montado até para o formato do gráfico, eu ia falar para vocês. E aqui, igual a porcentagem, acréscimos iguais ao custo da haste produzem porcentagens iguais ao acréscimo em relação à vazão no momento. Okay? Essa parabólica modificável não é tão comum assim, justamente quando eu nem quero utilizar linear e eu nem preciso ir ao extremo da igual a porcentagem, que parece muito uma característica muito arredondada, né? Muito mais parabólica. Aí eu coloco um meio do caminho ali, quando eu não quero usar
nem a certinha demais, nem a modificada demais, né? São as principais características aqui. Okay? E aí eu coloco a importância justamente de saber disso, porque, gente, a gente vai precisar. O que isso vai influenciar de verdade na determinação, na especificação de instrumentos dentro do meu processo? Porque eu vou ter processos onde eu preciso, por exemplo, se a gente pensar numa produção de batelada, tipo de indústria farmacêutica, indústria alimentícia também, que é por lotes. Cara, eu tenho quantidades específicas da minha mistura, para ter as minhas reações, os meus reagentes, ou para fazer tratamento daquele fluido. Eu tenho uma velocidade para, por exemplo, fazer o preenchimento ali, pensando ali, eu penso muito na indústria de leite, né? Mas poderia se encaixar em qualquer tipo de processo. Mas eu preciso de uma determinada vazão para garantir que eu faça o preenchimento de todas as embalagens ali, sem ter um transbordamento. Por exemplo, essas embalagens que eu estou preenchendo, poderia equivaler a qualquer tipo de indústria, cerveja, bebida, leite, enfim. Muito comum também. Eu tenho velocidade para garantir que aquela reação vá ocorrendo com aquela velocidade para gerar os produtos que eu preciso dentro da indústria química, farmacêutica. Não é jogar tudo dentro do tanque e joga, sei lá, 20 quilos de uma coisa, 30 quilos de outra, 10 litros de outra e deixa reagir aí. A gente vai agora depois pegar os frutos dessa reação química aqui e racontar direitinho. Não. Muitas vezes essa reação é feita por parte de uma determinada velocidade, quantidade que esse fluido deve ir interagindo e sendo depositado nesse tanque. Então, é a característica de vazão vai entrar para a gente determinar. Olha, eu preciso que ela vá mais rápida, eu preciso que ela vá mais devagar, eu preciso que uma abertura menos uma abertura da minha válvula vai proporcionar uma abertura rápida, vai escoar rapidamente ou não, tem que ir mais devagar. Quando eu estiver ali no processo inicial de execução da minha válvula, eu tenho que abrir mais devagar, então eu começo uma parabólica. É isso que vai determinar muito. A gente tem que entender o processo em si, para a gente saber determinar até esse tipo de instrumento, saber se está adequado. Já, assim, é o pior tipo de problema de descobrir o que está acontecendo, né, dentro do sistema industrial. Porque é sempre a última coisa que você vai verificar. Se quando tem um problema, um processo que não está legal, e você é chamado para fazer a verificação daquele processo, entender o problema que está ocorrendo ali e solucionar. Então, já passei por essa situação, tipo, foi literalmente a última coisa que eu fui pensar quando já tinha passado todas as opções que eu já tinha avaliado, e eu pensei, cara, beleza, deixa eu ver se isso aqui, já até sem esperanças, totalmente que eu ia resolver, eu consegui resolver o negócio. Aí que eu fui lá e que eu disse, não, vamos experimentar aqui, fazer o processo de uma forma diferente. Isso é importante no dimensionamento desses processos. Okay? Deixa aqui um guia, principalmente para vocês entenderem quando que a gente já tem alguns processos que a gente já sabe, olha, a abertura linear vai ser mais interessante, a porcentagem vai ser mais interessante, a abertura rápida vai ser mais interessante. Então, nós temos exemplos aqui onde a gente são mais recomendados esses tipos de características de vazão e tipos de obturador. Okay? Por exemplo, se eu tenho uma queda de pressão constante ao longo do meu processo, preciso de uma característica de vazão do tipo linear. Agora, se eu tenho uma condição onde diminuindo a queda de pressão com o aumento da vazão, se a queda da pressão na vazão máxima for menor que 20% da queda de pressão da vazão mínima, nesse tipo de característica aqui, similar a essa, uma porcentagem ou parabólica notificada. Abertura rápida. Em que condição que eu poderia utilizar uma abertura rápida, por exemplo? Quando aumentando a queda de pressão com aumento de vazão. Okay? Se a queda de pressão na vazão máxima for menor que 100% da queda de pressão, a vazão mínima. Então, sempre essa questão, esse cuidado com pressão, até para não provocar esforços desnecessários à população que a minha válvula também tá. Isso vai ser relevante. A gente não quer nenhuma válvula estourando aqui, justamente por abertura, fechamento rápido demais. Okay? Então, eu coloco aqui alguns gráficos, justamente, gráficos não, é uma tabela,
para ajudar vocês, né, se um dia vocês precisarem fazer ele, principalmente a questão de projeto, para identificar que tipo de obturador vocês vão utilizar, ok? Posicionador, parte final da nossa aula, é o dispositivo, o posicionador de válvulas, que é o que a gente tem lá no laboratório, que a gente tem utilizado bastante com frequência, né? Entendendo que, eu falei com vocês, que uma das vantagens ali dele, várias vantagens, né? Mas ele proporciona um fechamento mais rápido dessa válvula, e no caso do nosso posicionador de válvulas, ele permite, no posicionador da Smart, esse controle, essa conexão na mecânica eletromagnética via sensor de efeito Hall. Então, é um dispositivo importante, principalmente quando a gente está trabalhando com válvulas, e principalmente válvulas do tipo rotativas, que em geral estarão expostas a forças sobre ela bem maiores do que outros tipos de válvula. Que não é um problema tão grande para válvula tipo globo, por exemplo. Mas para válvulas rotativas, isso pode ser um problema. Ajuda até esse controle, essa suportabilidade da válvula, por exemplo, utilizar esse tipo de instrumento. Porque ajuda a diminuir o atividade da válvula, modifica o sinal do controlador, né? Em geral, quando eu tenho aqui, em geral, elas são eletropneumáticas, então eu tenho entrada de pressão para justamente fazer o posicionamento dessa válvula e aumenta a velocidade de resposta desse tipo de dispositivo. Okay? Eu coloco algumas fotos aqui para justamente colocar o que seria a parte mecânica aqui dentro do posicionador. Alguns posicionadores vão ter que alimentação, vão ter os locais, vão ter telefones aqui dentro para fazer essa transmissão de pressão que eu preciso aqui, pneumática, relés de atuação para proteção do dispositivo. E assim, gente, nós temos posicionadores que, assim, entendam que posicionador, o que a gente tem no laboratório é um posicionador de última geração. De última, né? Mas assim, bem mais moderno. Mas a gente tem posicionadores desse tipo também. E sim, isso pode ser chamado de posicionador dos primeiros que surgiu, basicamente mais mecânico, principalmente, mas já é considerado como um dispositivo de posicionador regulador de válvulas. Okay? E aí, posicionadores pneumáticos, principalmente de outras fabricantes, gente, porque daquela forma como está lá no laboratório, ela é um dos tipos. Aquele é basicamente o tipo da Smart, mas temos outros fabricantes de posicionadores com outros tipos de funcionamento também. Esse basicamente é o que a gente tem lá. Esse aqui é um conhecimento processado programável, nem todos vão ser assim. Ele só para mostrar aí para vocês. E aí, esse aqui, o microprocessado programável, tem a vantagem aqui que a posição da haste de controle é feita através de um sensor de efeito Hall, de campo magnético, como a gente viu lá no laboratório. Ok? Eliminação do link mecânico, como seriam as principais partes aqui dentro desse posicionador. Lembrando que é uma visão de cima, né? Aqui a gente está vendo assim, e a gente sabe que ele é instalado assim na horizontal. É só para entender quais são aqui as principais partes. Suprimento de ar, monitoramento, tem ali as membranas de diafragma. Okay? As principais partes, a carcaça, o estágio final de posicionamento, como ele é instalado, né? Como eu mostrei para vocês, ó, aquela partezinha, aquela desenvolvimento da válvula, aquela redondinha, em cima, o sensor de efeito Hall está nessa parte de cima, então a gente não tem aqui. Basicamente, como um esquema de ligação, né? Que posiciona a válvula borboleta aqui. Tá igual falar no laboratório. Então, para colocar aqui, justamente isso que a gente viu, né? Na aula diária. Já fez a prática de efeito Hall, já fizemos a prática também com o posicionador, inclusive foi a aula passada. Aulas passadas, né? Vantagens e desvantagens. Porque tudo, como tudo na vida, né, gente? Fornece um melhor posicionamento, reduz as variações no processo, reduz o link mecânico, é mais rápido em termos de tempo de resposta.
Mas também, tem desvantagens, nós temos circuitos microprocessados, temos partes elétricas, temos todas as desvantagens de termos equipamentos elétricos, circuitos, sistemas de temperatura, enfim, a manutenção vai ser um custo mais caro. Não tem jeito, a manutenção vai ser mais cara e vai ser um custo mais caro no processo. Tem inúmeras vantagens, mas tem essas desvantagens também. Que já é mais complicado nesse processo. Mas nem sempre vai estar bonitinho assim para vocês. Ok? Encerramos tudo de válvulas. Conteúdo da nossa prova, inclusive, irá até aqui, até essa aula. Não é cumulativo, então, é da matéria pós-prova ali, até agora. Expressão até agora. A gente tem uma aula falando também sobre redes industriais, que aí eu acho que é extremamente interessante e relevante, não só no contexto industrial, mas também porque as redes industriais são utilizadas para tomada de decisão, não é só para monitoramento. Então, nós temos diversos tipos de redes industriais. Tem aquelas de base, que vão servir ali meramente como processo, mas tem uma série de tomadas de decisão e processos gerenciais que vão depender dessas redes industriais também para acessar esses dados. Aí a gente tem interface com telecom, computação, análise de dados, enfim. Tudo uma interface gigantesca aí com o processo. Ok?